Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de equações diferenciais do livro do Zil. Seção 2.3, exercício número 14. Vamos ao enunciado. Nos problemas 1 a 24, ache a solução geral da equação diferencial dada. Dê o maior intervalo i sobre o qual a solução geral está definida. Determine se há termos transientes na solução geral. Temos x vezes y' mais 1 mais x vezes y igual e de menos x vezes o seno de 2x. Bom, podemos olhar aí para essa equação diferencial e ver que é uma equação diferencial do tipo linear. Por quê? Temos aqui o fator da derivada, y', que multiplica apenas por função de x. Aí temos aqui função de x, que multiplica a variável y na primeira potência. E do outro lado temos apenas função de x. Mas essa equação diferencial linear não está na forma padrão, né? A forma padrão seria y' mais uma função p de x, que multiplica y, igual a uma função q de x. Essa é a forma padrão da equação diferencial linear. Para ficar dessa forma, eu tenho que tirar esse x daqui. Então, eu vou dividir toda a equação por x. Então, vai ficar assim, ó, x dividido por x, que multiplica y', aí mais 1 mais x dividido por x, que multiplica y, igual e de menos x vezes o seno de 2x dividido por x. Aí aqui x com x vai cortar, fica 1. Aí a gente vai poder escrever y'. Aqui eu tenho um denominador e dois numeradores. Eu posso separar em duas frações. Vou escrever 1 sobre x. Aqui x sobre x dá mais 1 vezes y. Isso é igual, aqui não tem nada para simplificar. E de menos x, seno de 2x dividido por x. Bom, agora para resolver aí a equação diferencial, eu preciso achar um determinado fator integrante. Para isso, eu preciso da função p de x, que é o que acompanha a variável y. O fator integrante, que é chamado de μ de x, ele é igual a e elevado à integral de p de x dx. Ou seja, vamos ter aí que o fator integrante μ de x vai ser e elevado à integral, p de x é 1 sobre x, mais 1 integral em dx. Então, vamos ter aí que o fator integrante é igual e elevado à integral de 1 sobre x, ln de x. A integral de 1 dx mais x. Então, temos aí que o fator integrante μ de x, simplificando, aqui está somando os expoentes. Então, significa que é a mesma base, e elevado a ln de x, que multiplica e elevado a x. Aqui, e elevado a ln de x. Aqui a gente tem função de cancelamento, sobra só o que está lá dentro, x. Então, o fator integrante μ de x é x que multiplica e de x. Agora, com o fator integrante, a gente vai resolver a equação diferencial multiplicando a equação diferencial inteira pelo fator integrante. E aí a gente vai ter y' que multiplica x e de x, aí mais 1 mais x mais 1, que multiplica x e de x, vezes y, igual e de menos x vezes o seno de 2x, dividido por x, que multiplica x vezes e de x. Esse lado aqui da equação é o resultado aí do produto da derivada, né? Da derivada do produto entre duas funções, que é a variável y e o fator integrante, que é o x e de x. Esse produto dentro da derivada, que seria deriva a primeira, y', copia a segunda, fator integrante. Aí mais, copia a primeira, y. E a derivada do fator integrante vai dar esse termo. Sempre vai acontecer dessa forma. Então, se eu quiser vir por esse passo aqui já, ou seja, colocar a variável vezes o fator integrante dentro da derivada, tem que ser igual
ao Q de x que está do outro lado, que multiplica o fator integrante. Simplificando aqui, ó, x corta com x, e de menos x com e de x, somos expoente dá zero, e elevado a zero vai ficar 1. Então, isso simplifica e dá 1. Então, vai ficar igual ao seno de 2x. Agora, a gente aplica a integral dos dois lados. Então, fica integral aí do produto de y, x, e de x derivada, integral em dx. Isso é igual a integral do seno de 2x dx. Aqui, a integral da derivada, sobra só o que está dentro da derivada. Y, x e e de x. Igual, aqui a integral do seno de 2x, como aqui é função do primeiro grau, a integral do seno é menos o cosseno. Copia tudo que está lá dentro, que é função do primeiro grau, cosseno de 2x. E divide pelo valor que acompanha o x, 2. Para resolver essa integral, seria uma substituição simples, que eu estou fazendo de forma direta. Mais uma constante c. Para achar o valor aí da solução, isolando o y, vai ficar, esse termo passa dividindo. Aqui desse lado fica menos 1 sobre 2, que está ali, x e de x, que multiplica o cosseno de 2x, e ali fica mais constante dividido por x e elevado a x. Para deixar a resposta como o livro apresenta, eu vou escrever aí menos, aí fica e elevado a menos x, fica lá em cima, dividido por 2 dividido por 2 vezes x vezes o cosseno de 2x, e ali fica mais 1 sobre x, que multiplica a constante e elevado a menos x, tá? Essa equação aí é a solução. Além da solução, né, ele pede aí para determinar um intervalo i, o maior intervalo, que seria aí o domínio, né? Tenho restrição na solução? Tenho. O único valor que eu não posso ter para o x, porque o x está dividindo aqui, é o x igual a zero. Então, o x tem que ser diferente de zero. Então, eu tenho dois intervalos que eu posso considerar. De menos infinito é menor que x, que é menor que zero. Ou eu posso considerar um intervalo que zero é menor que x e x é menor que o infinito, tá? Os dois intervalos têm o mesmo tamanho, ou um ou outro. E além disso, ele pede aí para verificar se há termos transientes na solução. A solução, como aqui eu tenho dividido por e de x e aqui por e de x, né? Eu tenho que aqui vai ficar um valor, o cosseno de 2x vai variar entre mais e menos 1. E aqui esse valor pode ser muito grande, que é um valor exponencial. Então, os dois termos são transientes, né? Por quê? O que é um termo transiente? Quando o x tende a infinito, eu quero saber se existe uma função de x que vai tender a zero. Nesse caso aqui, eu tenho a solução inteira vai acontecer isso, porque esse termo é transiente e esse termo também é transiente devido ao e de menos x. Portanto, a solução inteira é transiente, tá? Os dois termos aí que eu tenho na solução. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!